Existe um tipo de força que o mundo não consegue medir. Uma força que não aparece nos olhos, não se explica pela lógica, não se limita às circunstâncias. Ela não faz barulho, não se impõe com violência, não precisa provar nada a ninguém, mas move realidades invisíveis, toca destinos e altera caminhos que pareciam já definidos. Essa força nasce em um lugar simples, silencioso, muitas vezes ignorado. Nasce quando uma mãe se ajoelha, não diante de homens, não diante de sistemas, não diante do medo, mas diante de Deus. E quando uma mãe cristã se curva em oração por seus filhos, algo profundamente espiritual acontece, algo que ultrapassa o tempo, que atravessa barreiras e que alcança lugares onde nenhuma palavra humana poderia chegar. Não é apenas um gesto de cuidado, é um ato de guerra espiritual. É uma declaração de fé que ecoa no céu e confronta tudo aquilo que tenta se levantar contra o propósito de Deus. Vivemos em um tempo em que muitos tentam explicar tudo pela razão, reduzir tudo ao visível, ao palpável, ao imediato. Mas a verdade é que as batalhas mais decisivas da vida não acontecem no que os olhos podem ver. Elas acontecem no invisível, no profundo, no espiritual. E é exatamente nesse campo que a oração de uma mãe se torna uma força inabalável. Porque enquanto o mundo ensina a controlar, a prever, a reagir, Deus ensina a confiar, a entregar e a orar. E uma mãe que entende isso deixa de viver apenas preocupada e passa a viver posicionada, não como alguém que teme o futuro, mas como alguém que sabe quem governa o futuro. A oração diária de uma mãe não é repetição, é construção. Cada palavra sussurrada na presença de Deus é como um tijolo colocado em uma fortaleza invisível ao redor de seus filhos. Uma fortaleza que não se ergue em um dia, mas que se estabelece com constância, com fé, com perseverança. E essa constância é o que transforma o ordinário em extraordinário. Porque não é a intensidade de um momento isolado que sustenta uma vida, é a fidelidade de uma prática diária. E quando uma mãe decide, mesmo cansada, mesmo sem respostas imediatas, continuar orando, ela está declarando que sua fé não depende do que vê, mas de quem Deus é. Ao longo das Escrituras, vemos ecos dessa verdade. Vemos Ana, que em sua dor não se entregou ao desespero, mas escolheu a oração. Seu clamor não era apenas por um filho, era por um propósito. E Deus ouviu. Não apenas respondeu, transformou. Samuel não foi apenas uma criança desejada. Foi um instrumento levantado para impactar uma nação. E tudo começou no lugar secreto, no silêncio de uma mãe que decidiu confiar. Essa é a natureza da oração verdadeira. Ela não apenas resolve situações, ela inicia destinos. E talvez você olhe para a sua realidade agora e veja coisas que não fazem sentido. Talvez veja seus filhos caminhando por direções que você não desejava, enfrentando desafios que você não pode controlar, tomando decisões que você não pode impedir. E nesse lugar, muitos desistem internamente. Muitos se rendem ao medo, à frustração, à sensação de impotência. Mas é exatamente aí que a oração se revela como aquilo que ela realmente é. Não um último recurso, mas a primeira linha de defesa. Porque enquanto suas mãos não podem alcançar, sua oração pode. Enquanto sua voz não é ouvida, Deus ouve. Enquanto você não vê mudança, Deus já está operando. A oração de uma mãe não se limita ao presente, ela alcança o futuro. Ela planta sementes em terrenos que ainda não foram revelados. Ela prepara caminhos que ainda não foram trilhados. E isso exige algo que o mundo não ensina: perseverança. Porque há momentos em que você ora e não vê resposta. Porque enquanto suas mãos não podem alcançar, sua oração pode. Enquanto sua voz não é ouvida, Deus ouve. Enquanto você não vê mudança,
Deus já está operando. A oração de uma mãe não se limita ao presente. Ela alcança o futuro. Ela planta sementes em terrenos que ainda não foram revelados. Ela prepara caminhos que ainda não foram trilhados. E isso exige algo que o mundo não ensina: perseverança. Porque há momentos em que você ora e não vê resposta. E uma mãe que ora diariamente ensina isso sem palavras. Ela transmite isso com sua postura, com sua constância, com sua fé silenciosa. Seus filhos podem não perceber agora, mas estão sendo marcados, estão sendo moldados, estão sendo alcançados por algo maior do que aquilo que conseguem compreender. E existe algo ainda mais profundo. A oração de uma mãe não transforma apenas os filhos, transforma a própria mãe. Porque ao orar, ela não apenas entrega seus filhos a Deus, ela se entrega. Ela aprende a confiar mais, a depender mais, a enxergar além. Ela deixa de viver consumida pela ansiedade e começa a viver sustentada pela fé. E essa transformação interna é poderosa. Porque uma mãe alinhada com Deus se torna um ponto de luz dentro de sua casa. Sua presença muda o ambiente, sua fé cria atmosfera, sua oração abre caminhos. A história da igreja também ecoa essa verdade. Mônica, mãe de Agostinho, não desistiu. Enquanto muitos veriam apenas um jovem perdido, ela via um propósito ainda não revelado. Sua oração não foi de dias, foi de anos, e Deus respondeu. Agostinho se tornou um dos maiores pensadores da fé cristã. Mas antes disso, ele foi o resultado da perseverança de uma mãe que decidiu não parar. Isso nos mostra que o tempo de Deus não é o nosso, mas a fidelidade dele é certa. E talvez hoje o que você precisa não é de uma nova estratégia, mas de um novo posicionamento. Não de mais controle, mas de mais entrega. Não de mais respostas imediatas, mas de mais constância na presença de Deus. Porque quando uma mãe decide orar diariamente, ela não está apenas cumprindo um hábito, ela está participando do plano de Deus para a vida de seus filhos. Está se colocando como intercessora, como guardiã espiritual, como alguém que compreende que a verdadeira batalha não é travada com palavras humanas, mas com fé. E, no fim, não é sobre perfeição. Não é sobre saber orar da forma mais bonita, mais elaborada, mais teológica. É sobre um coração sincero, um coração que se apresenta diante de Deus com verdade, com dependência, com amor. Porque Deus não responde à performance, Ele responde à fé. E essa fé, quando vivida diariamente, se torna uma força que sustenta, que protege, que transforma. Talvez o mundo nunca reconheça isso. Talvez ninguém aplauda. Talvez ninguém veja. Mas o céu vê, Deus vê, e Ele honra, porque não há nada mais poderoso do que uma vida alinhada com Ele. E quando uma mãe decide viver assim, quando ela escolhe orar todos os dias, independentemente das circunstâncias, ela não está apenas cuidando de seus filhos, ela está participando de algo eterno, ela está tocando o invisível, moldando o futuro e caminhando em um propósito que vai muito além do que os olhos podem alcançar. E é nesse lugar de fé constante, de entrega diária, de confiança profunda, que o impossível começa a se tornar realidade. E quando essa realidade começa a se estabelecer dentro de uma mãe, algo muda no ritmo da própria vida. Já não é mais conduzida apenas pelas notícias, pelos medos que surgem de fora, pelas vozes que tentam ditar o que vai acontecer com seus filhos. Existe uma âncora mais profunda, uma certeza que não depende do cenário, a certeza de que Deus está ouvindo. E essa certeza não é emocional, não é passageira, é construída. Construída no secreto, nos dias comuns, nas manhãs silenciosas, nas noites em que ninguém vê, mas Deus vê. Há um engano muito comum que precisa ser quebrado.
A ideia de que oração é apenas um ato isolado, um momento específico em que alguém fala com Deus. Não. A oração de uma mãe cristã que ora diariamente não é apenas um momento, é um estado de espírito. É uma consciência constante de que Deus está presente, de que Ele governa, de que Ele conduz. E isso muda completamente a forma como ela vive, como ela reage, como ela enfrenta os desafios. Porque quando uma mãe entende isso, ela deixa de viver dominada pela preocupação e passa a viver guiada pela fé. E isso não significa que ela não sente medo, que não se preocupa, que não chora. Significa que ela não permanece nisso. Ela sente, mas entrega. Ela vê, mas confia. Ela enfrenta, mas não desiste. Existe uma diferença profunda entre quem apenas se preocupa e quem ora. A preocupação paralisa, a oração movimenta o céu, e existe algo que precisa ser dito com clareza. O inimigo não teme palavras vazias, ele não se move por rituais, não se intimida por hábitos mecânicos, mas ele recua diante de uma fé viva, constante, perseverante. Ele sabe que quando uma mãe ora com entendimento, com entrega, com convicção, algo está sendo liberado no mundo espiritual. E é por isso que ele tenta, de todas as formas, enfraquecer essa prática. Ele distrai, ele cansa, ele faz parecer que não adianta, que não está funcionando, que nada está mudando. Mas essa é a maior armadilha, porque a oração não funciona no tempo da ansiedade. Ela opera no tempo de Deus, e o tempo de Deus não falha. O que parece demora, muitas vezes é preparo. O que parece silêncio, muitas vezes é ação invisível. O que parece ausência de resposta, muitas vezes é construção de algo maior do que você imaginava. E aqui está um ponto que poucos compreendem. A oração de uma mãe não atua apenas nas circunstâncias externas dos filhos. Ela atua no interior deles. Ela alcança pensamentos, decisões, caminhos, encontros. Ela cria desvios invisíveis de perigos que nunca serão percebidos. Quantas vezes um filho esteve prestes a tomar uma decisão errada e algo mudou no último momento? Quantas vezes algo que poderia dar errado simplesmente não aconteceu? Muitas dessas respostas não são visíveis, mas são fruto de uma cobertura espiritual construída com oração. A mãe que ora diariamente começa a perceber isso com o tempo, não necessariamente vendo tudo acontecer de forma clara, mas sentindo que há algo protegendo, algo guiando, algo sustentando. E isso gera uma confiança diferente. Não uma confiança baseada em controle, mas uma confiança baseada em dependência de Deus. E essa dependência não enfraquece, ela fortalece. Porque quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho, que não precisa resolver tudo com sua própria força, que não precisa prever cada passo, você encontra descanso. Não um descanso de quem desistiu, mas de quem confiou. E essa confiança se reflete em cada oração feita, em cada entrega realizada, em cada dia vivido. E talvez alguém esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu já orei tanto e ainda não vi mudança. E essa é uma dor real. É uma pergunta silenciosa que muitos carregam. Mas deixa eu te dizer algo com toda convicção. Nenhuma oração feita com fé é perdida. Nenhuma. Deus não ignora. Ele não esquece. Ele não deixa passar. Ele trabalha. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando parece que nada aconteceu, porque o que está sendo construído pode ser maior do que aquilo que você está esperando. Às vezes, você está orando por uma mudança imediata e Deus está trabalhando em uma transformação profunda. Às vezes, você quer uma resposta rápida e Deus está formando algo duradouro. E quando isso se revela, você entende que cada oração teve um propósito. E é nesse ponto que a fé de uma mãe se torna algo inabalável. Não porque tudo deu certo rapidamente, mas porque ela decidiu confiar,
mesmo sem ver. Isso, isso é o que move o coração de Deus. Isso é o que sustenta uma vida. Isso é o que transforma gerações. Porque no fim, não é apenas sobre um filho, sobre uma fase, sobre um problema específico. É sobre legado. A oração de uma mãe não impacta apenas o presente. Ela ecoa no futuro, ela molda valores, direciona caminhos, constrói fundamentos que permanecerão mesmo quando ela não estiver mais ali para falar, aconselhar ou orientar. E talvez esse seja o ponto mais profundo de tudo. Uma mãe que ora diariamente está participando de algo que vai além da própria vida. Ela está semeando em terreno eterno, está confiando seus filhos a um Deus que vê o que ela não vê, que sabe o que ela não sabe, que pode o que ela não pode. E quando essa consciência se estabelece, a oração deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida, um lugar de encontro, um lugar de força, um lugar onde tudo começa a fazer sentido. Mesmo quando por fora ainda parece incerto. E é exatamente nesse lugar que Deus começa a revelar algo ainda mais profundo sobre o papel, a autoridade e a missão de uma mãe que decidiu viver em oração. E quando essa compreensão se aprofunda, a mãe já não ora apenas por necessidade, ela ora por convicção. Não é mais uma reação ao problema, é um posicionamento diante da vida. Existe uma maturidade espiritual que começa a nascer quando a oração deixa de ser um refúgio ocasional e se torna um fundamento diário. E é nesse ponto que a autoridade espiritual de uma mãe começa a se manifestar de forma mais clara, mais firme, mais constante. Porque a autoridade espiritual não é algo que se impõe, é algo que se constrói. Não vem de palavras fortes, nem de emoções intensas. Vem de relacionamento com Deus. Quanto mais uma mãe se aproxima dele, mais ela compreende quem ele é e, ao mesmo tempo, quem ela é nele. E essa identidade muda tudo. Ela já não se vê apenas como alguém que cuida, que protege, que orienta. Ela se vê como alguém chamada por Deus para interceder, para cobrir, para guardar espiritualmente aqueles que lhe foram confiados. E isso traz responsabilidade, mas também traz segurança, porque não é uma autoridade baseada na capacidade humana, é uma autoridade que vem da graça. É Deus quem capacita, é Deus quem sustenta, é Deus quem responde. E quando uma mãe entende isso, ela deixa de carregar o peso de tentar controlar tudo e começa a carregar a responsabilidade de permanecer firme em oração. Ao longo da história bíblica, vemos esse padrão se repetir. Mulheres que, mesmo em meio à dor, à incerteza, à limitação, escolheram confiar. Jocabede, por exemplo, não tinha controle sobre o que estava acontecendo ao redor. O decreto era claro, a ameaça era real, o perigo era imediato, e ainda assim ela escolheu confiar. Escondeu seu filho enquanto pôde, e quando não foi mais possível, o entregou. Não como um ato de desespero, mas como um ato de fé. Colocou Moisés nas águas, mas na verdade o colocou nas mãos de Deus. E esse tipo de fé não nasce do nada, ele é cultivado. Ele é fortalecido nos dias comuns, nas pequenas decisões, nas orações silenciosas. E quando o momento de entrega chega, a fé já está preparada, porque quem ora diariamente não se desespera facilmente, ela confia. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o caminho completo, ela confia. Colocou Moisés nas águas, mas na verdade o colocou nas mãos de Deus. E esse tipo de fé não nasce do nada. Ele é cultivado. Ele é fortalecido nos dias comuns, nas pequenas decisões, nas orações silenciosas. E quando o momento de entrega chega, a fé já está preparada, porque quem ora diariamente não se desespera facilmente, ela confia. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o caminho completo, ela confia. E essa confiança é uma das expressões mais profundas de adoração, porque adorar não é apenas cantar,
É confiar quando tudo parece incerto. É permanecer quando tudo sugere desistência. É continuar orando quando as respostas ainda não vieram. E isso é algo que Deus honra. Não porque ele precisa ser convencido, mas porque ele se alegra em ver um coração que depende dele. E existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. A oração de uma mãe não é apenas proteção, é direção. Ela não apenas guarda os filhos do mal, ela os conduz para o propósito. E isso é ainda mais profundo, porque não basta apenas evitar o erro. É necessário caminhar no caminho certo. E a oração abre esse caminho. Ela cria sensibilidade espiritual, cria discernimento, cria alinhamento. Os filhos podem não entender, podem até resistir em certos momentos, mas algo está sendo formado dentro deles. Algo que, no tempo certo, se manifesta. Porque aquilo que é plantado em oração não se perde, germina. E isso muda completamente a forma como uma mãe enxerga o tempo. Ela deixa de viver apenas pelo imediato e passa a confiar no processo. Entende que há estações, que há fases, que há momentos de crescimento que não são visíveis. E isso gera paciência. Não uma paciência passiva, mas uma paciência ativa, sustentada pela fé. E quando essa fé se mantém viva, mesmo em meio às dificuldades, algo extraordinário acontece. A presença de Deus se torna real, constante, perceptível. Não como algo distante, mas como alguém próximo, presente, atuante. E essa presença transforma o ambiente, transforma o coração, transforma a vida. Porque no fim, é isso que sustenta tudo. Não são as circunstâncias, não são as respostas imediatas, não são os resultados visíveis. É a presença de Deus. E uma mãe que ora diariamente aprende a viver nessa presença. Aprende a depender dela, a confiar nela, a descansar nela. E é nesse lugar, onde a fé encontra constância, onde a entrega encontra propósito, onde a oração encontra resposta, que o verdadeiro poder espiritual se manifesta, não como algo momentâneo, mas como uma realidade viva, contínua, que acompanha cada passo, cada decisão, cada dia. E quando uma mãe decide viver assim, ela não apenas influencia a vida de seus filhos, ela impacta gerações.